o professor Khalil, nosso convidado, vai falar um pouquinho sobre vacina contra a Covid-19. E para apresentar o professor Khalil, eu gostaria então de ele ter um vasto currículo. Ele é uma pessoa, um imunologista que tem uma enorme importância para a área de imunologia e para a ciência brasileira. Então, o professor Khalil, ele é professor titular em imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP. Ele é graduado em medicina, mestre em imunologia e imunogenética e doutor em imunologia pela Universidade de Paris. Ele é doutor honoris causa pela Sorbonne University de Paris e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Fellow of the Royal College of Physicians em London. Ele é dedicado aos estudos de reconhecimento imunológico, distinção entre próprio e não próprio, contribuiu para a compreensão dos mecanismos de rejeição ao transplante de órgãos, descreveu como micro-organismos induzem quebra da tolerância, levando a doenças autoimunes, no caso da febre reumática. Atualmente desenvolve importantíssimos trabalhos na área de vacinas contra streptococcus, HIV, dengue, e agora que ele vai falar para a gente sobre Covid-19. É professor adjunto das universidades dos Estados Unidos, da George Washington, DC e Case Western. Representa o Brasil no Conselho Científico do Instituto de Engenharia Genética e Biotecnologia, que é um órgão da ONU. É professor 1A do CNPq e desde 2001 coordena um Instituto de Investigação em Imunologia, o INCT, chamado III. É coordenador do Centro de Excelência da FOSSES, em São Paulo, e coordena o conselho da plataforma USP Instituto Pasteur. Tem uma produção científica com mais de 500 artigos, super relevante, super importante. Foi professor visitante na Stanford University, Stanford School of Medicine, no Howard Hughes Medical Institute, também professor visitante da Harvard Medical School, mais recentemente. Foi presidente do INCOR, presidente do Conselho da Fundação Zerbini, foi diretor do Butantan, presidente do Conselho da Fundação Butantan, foi presidente do International Union of Immunological Societies e fundador e primeiro presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, fundador e primeiro vice-presidente da Associação Latino-Americana de Imunologia e presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia. É membro da Academia Brasileira de Ciências, possui o Prêmio Mundial de Biologia da Academia Mundial de Ciências e o Prêmio de Ciência da Fundação Conrad Wessel. Foi condecorado pelo presidente do Brasil como comendador e depois com a Grand Cruz da Ordem Nacional de Mérito Científico e pelo presidente da França como Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito. Foi agraciado com medalha do Legislativo e a medalha da Vitória do Ministro da Defesa e título de Médico do Ano pela Hospitalar. Recebeu o título de Imunologista do Ano pela SBI pelas suas contribuições. E com esse vasto currículo, não vou falar mais porque ainda poderia prosseguir mais um pouquinho. Uma honra de ter o professor Khalil aqui para dar esse seminário para a gente. Eu fico muito honrado e muito feliz de poder apresentar, professor, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pedro, muito obrigado pela apresentação, não precisava ser tão longa. É um prazer muito grande estar numa mesa em que você é o chair. Eu que te conheci ainda no começo da sua carreira científica e te parabenizo por tudo que você tem feito. Eu também agradeço a FESB por me dar a oportunidade de falar com todos vocês sobre um assunto que está na boca de todo mundo, que é a vacina. Na verdade, nunca se viu tanta gente trabalhando num tema como o Covid, como hoje, nem numa vacina, porque tem mais aí de 300 propostas de vacina pelo mundo, sendo 170 registradas na Organização Mundial de Saúde. E uma coisa que nós estamos assistindo agora, que estamos todos em casa e que os esportes estão diminuídos, é que nós temos transmissão ao vivo de cada resultado científico que nós temos. O que é interessante, porque mostra a ciência para a população e a importância que tem a ciência. Por outro lado, é um pouco perigoso, porque as pessoas nem sempre entendem as dificuldades que tem na ciência, querem respostas rápidas e ficam muito alvoroçados quando sai alguma notícia na imprensa que eles acham que coloca em perigo a vacina que tanto almejam
ou que eles perdem um pouco a confiança sobre isso e traz muita inquietação para a sociedade e para nós cientistas, porque a gente quer que todo mundo seja vacinado e que a gente retome as atividades sem maiores perigos de retomar a doença. Vamos continuar o nosso trabalho de, digamos, de informação para a população. É muito importante que a gente diga o que está acontecendo e quais são as perspectivas que nós temos. Então, eu vou falar para vocês sobre a vacina contra a Covid-19, o panorama mundial e a oportunidade brasileira, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, lá no laboratório, com uma rede grande de colaboradores, para que a gente faça uma vacina brasileira. Então, eu queria lembrar para vocês que o SARS-CoV, o coronavírus não é novo. O coronavírus ele existe há algum tempo e nós temos aí 4 diferentes vírus que causam resfriado comum. Eles aparecem, desaparecem. Tem pessoas que têm a doença um pouquinho mais grave, mas muito frequentemente não tem problema. As crianças frequentemente são assintomáticas. E assim foi, até que em 2002, não sei quantos de vocês estavam aí já na ativa, mas foi descrito uma síndrome respiratória aguda, que era o SARS-CoV, na China, e que deu um grande pânico mundial. Todo mundo estava com muito medo que isso saísse da China. E na verdade, o que a gente viu é que realmente ele matava aí por volta de 10% da população, mas não matava a criança. Mas 10% é enorme, né? É pelo menos 10 vezes, talvez mais vezes do que nós estamos tendo agora. Mas parou a doença, mas conseguimos obter muitos dados científicos na época, estudando os pacientes que tiveram essa doença. O mundo acalmou e, em 2012, apareceu no Oriente Médio o MERS, né, que é o Middle East Respiratory Syndrome, e que afetava já mais crianças, mas a mortalidade era enorme em adultos, de 20% a 40%. Por sorte, se controlou a doença, por sorte não, acho que muito trabalho foi feito, se controlou a doença e a doença ficou por lá e não avançou. Mas isso propiciou que algumas pessoas começassem a trabalhar já em vacinas contra o coronavírus e que propiciou com que houvesse esse avanço tão rápido. Aí as pessoas dizem, mas essa pandemia, não se esperava ter uma pandemia. Eu digo, não, se esperava sim, nós estávamos esperando uma pandemia, nós só não sabíamos que vírus era. Na verdade, nós achávamos que o vírus que viria seria algum tipo do vírus da influenza, que volta e meia aparece um vírus e causa pânico na população. Nós tivemos H1N1, talvez vocês lembrem, que nós tivemos, sim, anulamos uma série de congressos, diminuímos as viagens, etc. E depois, talvez nem todo mundo saiba, mas em 2015, surgiu o H7N9 lá na China, com uma mortalidade bastante elevada. Na época, eu era diretor do Instituto Butantan, nós trouxemos o vírus para cá, fizemos o protótipo da vacina, fizemos os tubos de semente, testamos clinicamente e a vacina está no freezer. Então, se tivéssemos agora um problema com uma influenza, seria fácil, porque é só adaptar a vacina ao novo sorotipo, ou novo tipo de vírus que aparecia, a cepa que estiver aí, e rapidamente se faz. Então, quando eu saí do Butantan, nós poderíamos fazer aí 180 milhões de doses em 4 meses. Em menos de um ano, poderia fazer 300 milhões de doses, que vacinaria praticamente toda a América Latina. Mas não foi. O que veio foi, novamente, o coronavírus. Desta vez, ele veio aí em dezembro desse ano e se chamou SARS-CoV-2, pela semelhança que ele tem com o SARS-CoV. E você sabe que aí a mortalidade varia como você calcula, depende da capacidade que tem diagnóstico nas diferentes populações, mas está aí por volta de 1% das pessoas que contraem o vírus. Então, causou grande comoção no mundo, nós tivemos uma reação que foi incrível, isso também, sem dúvida alguma, é pela comunicação que existe no mundo, pela internet, por toda a mídia, que ocorreu toda essa questão, e houve também muito investimento em pesquisa, tanto é que o número de artigos científicos é enorme desde que a doença começou aí em dezembro na China. Na verdade, começaram as publicações, um número maior a partir de fevereiro, e tem crescido a cada dia, e observações importantes,
mas ainda nós não temos nenhuma cura, nenhuma vacina, e ainda não compreendemos ainda toda a doença, apesar dos progressos que temos feito. Nós sabemos que na patogenia da doença nós temos uma primeira fase que é muito dependente do vírus, né? O vírus ele entra pelas vias aéreas superiores, pode entrar pela boca, pode entrar pelos olhos, pode entrar por qualquer mucosa, mas mais frequentemente ele entra pelas vias respiratórias, e por isso que ele é tão perigoso e causa tanta doença, porque a transmissão por via respiratória é muito difícil de controlar, né? Então, e por isso que a gente pensava sempre em pandemia, era gripe, agora o Covid. Porque as outras doenças, apesar de serem importantes, não sendo transmitidas por via respiratória, você consegue dar um jeito de controlar de alguma forma por outras medidas que não sejam medicamentosas. Mas então nós temos o pico viral, né? E é quando esse vírus ele está aí, que ele está crescendo, ele está subindo na sua quantidade, ele começa os primeiros sintomas, primeiro nas vias aéreas superiores, depois ele vai baixando por todo o epitélio brônquico, ele chega nos alvéolos, e por ser o que a gente chamava antigamente de elemento filtrável, ele não para nos brônquios e nos bronquíolos, ele avança e causa toda uma inflamação no parênquima. E essa inflamação no parênquima desencadeia uma resposta imunológica, em alguns casos, extremamente forte, que leva a uma inflamação muito grande, que leva a fenômenos, desencadeia também coagulação, e isso que causa, através da tempestade de citocinas que ocorre, causa o dano no pulmão, que a gente tanto ouve falar. Agora, não é só pulmão, né? É uma doença sistêmica que pode causar problemas no coração, pode no fígado, etc. Isso está descrito já em várias observações que foram feitas, e muitas que foram feitas aqui na Faculdade de Medicina da USP. É óbvio que a gente precisa de uma vacina, a gente ouve toda hora isso, né? E por quê? Bom, o SARS-CoV-2 veio para ficar, né? Nós não podemos sair aí na rua enquanto que a curva for ascendente, o risco é muito alto, mas mesmo com a curva descendente, que é o que nós temos agora, nós temos que ter muito cuidado para não desencadear um novo pico, né? Quando é que nós vamos ter a volta à tranquilidade? Todo mundo quer saber como é que vai voltar ao normal. Bom, nós precisamos de um tratamento efetivo, simples e barato. Nós não temos esse tratamento efetivo, na verdade, nós não temos nenhum antiviral que funcione muito bem, além do Remdesivir, que, no meu entender, funciona muito mal, mas que é o que nós temos por aí. Ou então, nós temos que obter uma imunidade comunitária, como as pessoas falam tanto aí, de rebanho. De quanto que é, se falava em 60%, 80%, outras pessoas falam 20%, na verdade, ninguém sabe. Nós não sabemos porque a gente sabe que a resposta sorológica, ou seja, a cicatriz imunológica que você detecta por anticorpos, avalia, é muito pouco sensível aos métodos que usam, e muitas vezes não é só aí que está a imunidade de rebanho, a gente sabe que a resposta celular é cada vez mais importante, se identifica como cada vez mais importante, e tem um papel aí muito grande naquelas pessoas que nem apresentam sintomas, né? Podemos ter uma imunidade inata ou podemos ter a imunidade adaptativa celular. Agora, nós precisamos da vacina, e essa vacina tinha que ter uma ampla cobertura na população, deveria desenvolver uma longa memória e estar disponível para nós aqui na população brasileira. E as pessoas dizem, mas e por que não fazem a vacina? Porque não se faz a vacina, porque a vacina não é que nem um bolo em que você tem uma receita, uma forma definida de como fazer. E, veja, uma vacina normalmente aí leva 10, 15, 20 anos para ser desenvolvida. E de cada 100 propostas, aí, historicamente, 3 vão ser aprovadas, né? Agora, existe essa expectativa que todas vão ser aprovadas. Vamos ver o que vai acontecer, porque essas vacinas que estão aí, elas foram feitas um pouco intuitivamente, né? Porque nós não conhecíamos suficientemente a resposta imune de defesa para pensar como é que seria melhor a vacina. A gente sabe que nós tínhamos que induzir anticorpos neutralizantes, que são aqueles anticorpos que inibem a entrada do vírus na célula, sem isso o vírus é inativo, né? A gente não diz vírus morto porque o vírus não tem vida, ele não consegue se multiplicar se não entrar numa célula. Então, ele não tem o aparato necessário para manter a sua vida. Ele tem que entrar na célula e usar todo o aparelhamento celular para
fazer suas proteínas. A outra coisa que nós sabemos está cada vez mais claro é que nós precisamos induzir uma resposta celular. E as primeiras pessoas que começaram a trabalhar na vacina pensavam só em anticorpo neutralizante. E também ele não pode induzir uma doença mais grave, que é o caso, por exemplo, da vacina da dengue, que é comercializada pela Sanofi, porque ela induz anticorpos que são chamados anticorpos que dão enhancement, facilitam a entrada do vírus, nós vamos ver daqui um pouquinho, na célula, e isso pode ser um grande problema. E nós tínhamos que, se possível, saber como é que a gente pode induzir uma memória imunológica longa. Por enquanto, os relatos que se tem é que, aparentemente, os coronavírus dão uma memória imunológica muito curta. As pessoas ficam apavoradas porque a IgG fica indetectável, disseram, já estou sem proteção. Não, isso depende da sensibilidade do teste. E o que a gente sabe é que, até agora, pelo menos, os casos de reinfecção são casos muito raros, né? Como o caso de Hong Kong ou alguns casos dos Estados Unidos. Então, em princípio, o indivíduo que teve a doença, ele está protegido. Por quanto tempo, nós não sabemos, e por isso que está todo mundo observando se há casos bem relatados de reinfecção e o que isso significa. Então, eu tive a doença, eu estou protegido. Mas nós temos que saber como é que essa memória pode estudar um pouquinho a memória da doença natural e ver como é que a gente pode aumentar essa memória. E o que é muito importante é que ela esteja disponível para os brasileiros, né? Então, idealmente, a vacina deveria ser fabricada aqui, porque aí nós teríamos como, não só fabricada, desenvolvida aqui. Então, as vacinas que estão em teste clínico atualmente, nenhuma delas é desenvolvida aqui. Aparentemente, há contratos de transferência tecnológica, mas essa transferência tecnológica tem que ser completa. Nós temos que saber fazer a vacina de A a Z, não simplesmente engarrafar, como se a gente fosse vendedor de Coca-Cola. Tem que saber fazer todo o processo e vamos ver como é que estão esses acordos e como é que eles vão se cumprir, na verdade. E como é que, tendo em vista que nós estamos testando tantas vacinas para o mundo todo, se esses acordos realmente prevêem que nós, brasileiros, vamos receber uma vacina se elas funcionarem. Bom, a outra coisa que tem é que ela tem que se adaptar à necessidade nacional, caso o vírus mute. Então, até agora, há relativamente poucas mutações, apesar de ser um vírus de RNA que normalmente muta muito, esse vírus ele muta pouco. Então, nós não... e os variantes que tem, nenhum deles alterou o lugar de contato entre o vírus e a célula, que poderia modificar completamente os anticorpos neutralizantes. E isso aí é uma coisa importante, por isso nós estamos, todo mundo, a ciência está seguindo e sequenciando esses vírus, tentando entender por onde é que está indo e se existem variantes naquele lugar que o vírus se contacta com as células. Então, como é que isso funciona? Bom, esse SARS-CoV-2, esse vírus, em algum momento, ele teve uma mutação, quando ele estava em algum animal, que pode ser um morcego ou outro qualquer, e ele, ao fazer essa mutação, ele conseguiu se fixar em uma proteína de membrana de alguma célula, permitindo que ele entrasse. E essa proteína de membrana foi justamente de uma célula que tem em todo o organismo, de uma proteína que tem em todo o organismo, mas é muito importante no sistema respiratório, que é a proteína ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. E ele também tem uma protease que, quando o vírus se liga, essa protease corta em dois segmentos a proteína que se liga, que é a proteína do spike, que é essa proteína que dá essa forma de coroa ao coronavírus, e com isso, com essa protease que corta, ele entra para dentro da célula. Então, aqui está uma representação do vírus, em que a proteína da spike está aqui externa, e aqui o ácido nucleico, que é um RNA positivo, que codifica para 29 proteínas. Então, uma vez que o vírus entra, ele entra em volta dessa membrana, ele libera o seu RNA, e aí esta cópia de RNA, utilizando todo o sistema de síntese proteica de uma célula, através dos ribossomas, vai produzir uma quantidade muito grande dessas proteínas, e dessas 29 proteínas. E, com isso, o vírus vai poder formar outras cópias virais. Né? Um vírus que entra, formam-se centenas. E quando está muito grande o número de vírus,
o vírus normalmente mata essa célula por piroptose e lança novamente esse vírus na circulação. E uma vez na circulação, esse vírus vai procurar outras células e vai infectar outras células. Mas uma vez em circulação também, vai desencadear uma resposta imune. Primeiro, uma resposta inata e depois uma resposta mais específica, que é a resposta adaptativa. E quando nós fazemos uma vacina, o que nós queremos fazer? Nós queremos imitar o processo de desenvolvimento de uma resposta adaptativa e, com isso, formar os diferentes braços que nós temos da resposta adaptativa de defesa. Então, primeiro, nós temos a resposta inata, né? Com seus fagócitos, principalmente, produzindo citocinas inflamatórias, e depois adaptativa. Quando a gente fala de imunidade inata, a gente sabe que isso significa a produção de várias citocinas pelas células, entre elas, as mais importantes, sem dúvida, os interferons do tipo 1, interferon alfa e interferon beta, que está diminuído. O vírus ele consegue regular e ele diminui a produção pela uma quantidade menor de interferon pelas células infectadas. Isso atrapalha bastante. E, em todo caso, esse vírus ele desencadeia uma resposta inata que em muitas vezes dos casos as pessoas conseguem erradicar o vírus. Muita gente não tem sintoma nenhum, nem faz soroconversão, apesar de ter um contato com o vírus, e a gente nem detecta anticorpo. Isso muito provavelmente acontece nas crianças que têm uma imunidade inata muito ativa e que a gente nem vê. Embora a gente tenha visto aí no hospital alguns casos de crianças infectadas com uma doença muito grave, e não é só uma doença respiratória, nas crianças principalmente dá outro tipo de doença, fundamentalmente arterites, que são muito graves. E também eu devo dizer para vocês que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, nós não víamos só pessoas com comorbidades acima de 60 anos com doença grave. Muita gente jovem também teve doença grave. Depois nós temos a resposta adaptativa, com a formação de células T específicas e a produção de anticorpos, que você pode detectar, importante, inclusive no diagnóstico, e também sorologicamente saber se a pessoa teve a doença ou não. Primeiro a gente detecta IgM e IgA, e mais adiante nós vamos obter a IgG, que vai ficar, teoricamente, por muito tempo. A gente tem visto que os títulos têm caído e ficam, às vezes, indetectáveis. Então, isso tudo ocorre porque este vírus ele é captado por uma célula, é fagocitado por uma célula apresentadora de antígeno, e ele vai apresentar esses antígenos para células T auxiliadoras, T helper CD4 positivo, que vão reconhecer, através do seu receptor, antígenos apresentados pelas moléculas HLA de classe 2. E, com isso, vão desenvolver uma resposta helper, ou auxiliadora, que vai auxiliar quem? Vai auxiliar o linfócito B, que reconheceu o antígeno de uma forma independente, o antígeno solúvel, através do seu receptor da célula, que são as IgMs, e ele vai proliferar, se diferenciar, vai produzir anticorpos com o auxílio da célula T helper, e depois também vai formar as células B de memória de longa duração, que serão reativadas se o vírus entrar de novo no indivíduo, ou se isso aqui for uma vacina, se tiver o contato primário com o vírus. Ao mesmo tempo que nós temos a produção, então, de anticorpos, nós vamos ter a produção de células T citotóxicas maduras, que são feitas a partir de precursores, que vão reconhecer os antígenos apresentados pelas moléculas HLA de classe 1. E qual é o papel dessas células? O papel dessas células é matar as células infectadas, impedindo, dessa forma, a multiplicação viral dentro dessa célula. Então, nós precisamos dos dois braços da imunidade adaptativa para controlar o vírus. Um, impedindo que o vírus entre na célula através dos anticorpos neutralizantes, e dois, através das células citotóxicas, que vão matar as células infectadas, impedindo a proliferação viral. E o que foi observado? Foi observado que os níveis de anticorpos eles são dependentes da resposta CD4 positivo da célula T helper. Então, se vocês olharem aqui, a produção de anticorpos do tipo IgG contra o domínio
que se liga ao receptor, ou receptor binding domain, em inglês, nós vamos ver que quanto maior a resposta CD4, quanto melhor a resposta CD4, maiores os níveis de anticorpos IgG. E da mesma forma, nós temos, quanto melhor a resposta, nós temos maior o título de IgA, né? Sabendo que as moléculas de IgA, elas são anticorpos que são específicos de mucosa e que são os principais protetores de mucosa. E tenho isso em mente, porque isso é um fato importante que tem no desenvolvimento da vacina. Agora, todo mundo tem muito anticorpo? Não. Um trabalho bastante interessante feito na Suécia, que eu vou passar por cima, só vou dar uma ideia para vocês, mostram que quando nós pegamos indivíduos expostos à Covid-19 e que não ficaram doentes, é o caso dos casais que nós falamos, casais discordantes, em que o marido fica doente, a mulher não, ou vice-versa, e estão convivendo, tá? Existe uma troca, sem dúvida, de secreções e etc., e não fica doente. Por quê? Bom, se viu que muitos desses indivíduos que eram soronegativos, 40% são soronegativos, né? Mas esses indivíduos, então, estavam expostos, não tiveram a doença clara. Alguns ficam soropositivos, 40% soronegativos. Mas esses soronegativos, 90%, e nós pegarmos o total da população, 90% apresentam respostas linfocitárias T, ou seja, o indivíduo não fez soroconversão, não produziu anticorpos, mas tem sim respostas celulares, tanto CD4 como CD8, e contra diferentes proteínas, tanto contra a spike, como a membrana, nucleocapsídeo, as diferentes proteínas, tanto CD4 como CD8. E isto mostra que a resposta celular, que muitas vezes a gente não detecta e nem busca, é muito importante na defesa contra esse vírus. Então, agora, e como é que é a geração de anticorpo neutralizante? Como eu disse para vocês, anticorpo neutralizante é aquele que impede a ligação do receptor com o vírus. Ele se liga justamente numa áreazinha da spike, né, dentro do RBD, que é importante para essa ligação. E esses anticorpos neutralizantes então, vão se ligar exatamente no ponto em que o vírus se ligaria com o seu receptor, o ECA2. Agora, o que são os anticorpos que são deletérios? São aqueles anticorpos que não inibem e até facilitam a entrada, porque o anticorpo se liga no vírus, não neutraliza, e esse anticorpo vai se ligar nos receptores FC de imunoglobulina, permitindo a entrada, aí uma outra porta de entrada para o vírus. E a gente tem que cuidar muito isso quando desenvolve uma vacina, ou, inclusive, a gente sabe também, no caso de dengue, se muda o sorotipo, a importância que isso tem. Então, isso aqui é um problema. Por outro lado, também, esses anticorpos neutralizantes, eles podem desencadear, quando eles penetram na célula, uma grande resposta inflamatória, com a produção de muitas citocinas. E essas citocinas podem ser responsáveis pelas respostas, pela tempestade de citocinas que a gente viu, o cytokine storm, que causa tantos danos e tanto problema nos indivíduos. E os indivíduos que são soronegativos e têm uma resposta T, a gente sabe que essas respostas celulares, diferentemente das de anticorpo, elas podem ser cruzadas com os coronavírus endêmicos que eu falei no começo da nossa conversa. Então, os coronavírus endêmicos que dão resfriado, os anticorpos não dão reação cruzada, mas se viu por vários trabalhos que eles dão, sim, reação cruzada em nível de célula T. Então, é possível que os diferentes indivíduos já tenham respostas celulares T e que vão responder assim, se protegendo do vírus quando entra o SARS-CoV-2. E é possível que essa contenção viral precoce com linfócitos T anti-CoV-2, sem soroconversão, venha a ser possível, né? E a gente depois não detecta os indivíduos em inquéritos sorológicos e a resposta é extracelular. Bom, então, como é que vai ser a nossa vacina? A vacina ideal, ela tem que ter uma resposta celular e uma resposta humoral, como a gente falou aqui. Então, nós temos que produzir os anticorpos neutralizantes e temos que produzir os efetores citotóxicos. E como é que a gente faz? Nós temos que ter um vírus, um antígeno, né, que vai ter ou um vetor, ou vai usar um adjuvante, que é uma
que é uma substância que aumenta o nível de resposta imune, e que, com isso, vai dar uma resposta muito forte, né? E como é que a gente faz a vacina? Bom, existem muitas abordagens de produção de uma vacina. A vacina ela pode ser inativada, como é o caso da vacina Coronavac, atualmente em estudo de fase 3 no Brasil, que é uma vacina de vírus inativado, ou seja, você cresce uma grande quantidade do vírus em cultura de células, purifica o vírus e utiliza uma substância química para produzir para inativar esse vírus. Então, é como se fosse o vírus, só que o vírus não é ativo. Isso, sem dúvida, dá uma série de diferenças em termos de resposta imune. Essas vacinas são as vacinas mais óbvias e mais antigas que tem, né? E não são vacinas que têm assim, alguma coisa de grandes modernidades. E elas, frequentemente, dão uma resposta que não é muito elevada e, frequentemente, dão uma resposta também com uma memória curta. Por outro lado, as vacinas de vírus atenuado, essas são bastante fortes, como, por exemplo, a vacina do sarampo, a vacina da febre amarela. O problema é que até mostrar que esta vacina atenuada não causa doença é demorar um grande tempo de registro regulatório. Então, quase ninguém está trabalhando com ela, né? E depois tem vários outros tipos de vacinas que podem ser feitos, né? Quando nós olhamos o que tem na Organização Mundial de Saúde em desenvolvimento, tanto em fase pré-clínica como clínica, nós vamos ver que alguns utilizam o vírus propriamente dito, principalmente o vírus inativado, tem muitas vacinas chinesas que estão aí, muitos utilizam os vetores virais, nós vamos conversar um pouquinho com isso, outros simplesmente injetam o ácido nucleico e codifica proteínas do vírus, outros utilizam a própria proteína do vírus, né? Agora, o que tem até agora, que vocês vão ver, nós vamos conversar daqui um pouquinho, as vacinas que estão em teste clínico e que chegaram muito rapidamente lá, elas são baseadas em duas apostas científicas. Ou funciona o vírus inativado, ou funciona, alguma forma, a proteína da spike inteira. Então, eles pegam a proteína da espícula, que eu mostrei para vocês, e jogam para o sistema imune das mais diferentes maneiras, esperando que a proteína da espícula seja necessária e suficiente para fazer uma resposta integral. E isso é que nós não sabemos, nós temos que ver o que vai acontecer quando nós olharmos os ensaios clínicos. Em todo caso, se nós revisarmos rapidamente, nós vemos que as vacinas podem ter vírus atenuado, como eu falei, vírus inativado. O vírus inativado é o vírus que está integral, só que ele não se multiplica e desencadeia uma resposta imune. É o caso da Sinovac e vários outros ensaios, principalmente na China, mas também na Índia. Nós temos as vacinas com vírus não replicativo, né? E este é o caso de várias vacinas. O vírus não replicativo, o que mais se utiliza é o adenovírus, né? Seja ele chimpanzé ou seja ele humano. É o caso da vacina de Oxford, que utiliza um adenovírus de chimpanzé, foi colocado a informação genética da spike dentro do vírus, o vírus cresce em cultura de células, apresenta a spike na superfície, ele não se multiplica, ele não replica em humanos, e é isso a vacina, né? Agora, então, é Oxford AstraZeneca. A CanSino também está fazendo isso. E eles utilizam o adenovírus humano, que é o adenovírus de tipo 5. A Janssen também está fazendo isso, utilizando o adenovírus 23. E a vacina russa? Bom, a vacina russa também utiliza isso, utilizando os dois adenovírus, o 5 e 23. Primeiro ela faz uma imunização com um, depois faz o reforço ou boost com outro. Então, são vacinas que são, na verdade, todas muito parecidas, né? E agora os russos já disseram que estão liberando a vacina, mas essa vacina, no mundo ocidental, não funciona, porque nós ainda não temos teste. Temos que fazer um teste de fase 3, que é o teste definitivo da vacina, assim como está sendo feito na Universidade de Oxford e assim como está sendo feito a CanSino. E o que é esse estudo de fase 3, que é o último? É o que a gente efetivamente verifica a eficácia de uma vacina. Então, se vacina um grande número de pessoas, uns com a vacina propriamente dito e outros com placebo, que pode ser simplesmente o veículo dessa vacina, e essas pessoas voltam para suas vidas normais, e a gente vê se efetivamente os indivíduos vacinados não têm a doença e os não vacinados têm a doença.
E isso é observado por um comitê de experts internacionais, que é chamado de DSMB, para Data and Safety Management Board. Então, é um board que olha, ele sim tem as coisas desvendadas, ele sabe quem é que tomou vacina e quem não tomou, porque esses estudos são duplos cegos, ou seja, quem vacina não sabe, quem recebe também não sabe, são aleatórios, é feito um sorteio para que isso aconteça. Agora, é muito importante que nesses estudos de fase 3, você tenha as diferentes populações que você quer proteger, como, por exemplo, as pessoas idosas, como as pessoas com comorbidades, as pessoas de grupos raciais diferentes, que têm uma genética diferente, têm, às vezes, condições socioeconômicas diferentes, e que tudo isso tem que ser aquinhoado para que você depois possa dizer que a sua vacina cobre bastante a população. E é isso que está sendo feito agora. Outras vacinas, bom, nós ouvimos falar bastante das vacinas também de ácido nucleico. Você pode injetar a vacina de DNA que tem o plasmídio com o spike. Você injeta, na verdade, você faz uma eletroporação, essa célula entra na célula e produz o RNA e produz a proteína, ou você coloca um RNA mensageiro, que é envolto numa nanopartícula, normalmente de lipídios, porque você sabe que o RNA mensageiro é extremamente largo, ele entra em circulação, as RNAs eliminariam isso. Então, ele tem uma capa lipídica que leva até a superfície da célula, ele entra na célula, e esse RNA mensageiro ele é traduzido na proteína da spike, que vai à circulação, e aí se monta uma resposta imune. E tem algumas vacinas que são muito importantes que estão aí em andamento. Uma delas é a Moderna, e a outra delas é a vacina da Pfizer. Então, há muitos anos, as vacinas de RNA são uma grande promessa para todo mundo. Até hoje, nós não temos nenhuma vacina de RNA. Parece que, hoje em dia, as coisas melhoraram muito. A vacina da Moderna, na verdade, foi desenvolvida dentro do Centro de Vacinas do NIH, nos Estados Unidos, e a Pfizer foi iniciado um projeto numa biotech alemã e depois trazida para os Estados Unidos. Essas vacinas também estão em fase 3, né? A Moderna começou as suas imunizações no finzinho de julho, último dia de julho, e já injetou a primeira dose, agora está fazendo a segunda dose, e eles já recrutaram 18 mil pessoas. Né? Por que recrutam tantas pessoas? Porque o grau de ataque da doença varia, ou seja, quantas pessoas ficam doentes dessas pessoas que estão na vida normal. É claro que são selecionadas pessoas que estão com mais risco de contraírem a doença, como funcionários da saúde, pessoa que trabalha em frigoríficos ou em outros lugares que não pode evitar aglomeração. Então, a Moderna já recrutou mais de 18 mil pessoas e vai ter um certo número de eventos que irão acontecer para que se veja se ela está funcionando ou não. E a Pfizer também já começou os seus estudos no mundo. Vocês vejam a rapidez com que essas coisas se desenvolveram, que entre aparecer a sequência do vírus até fazer todo o desenvolvimento técnico e chegar a vacina pronta para começar os estudos clínicos, levou um pouquinho mais de um mês. É uma rapidez absolutamente espantosa que isso ocorreu. É claro que eles tiveram injeções de dinheiro enorme, né? A Moderna recebeu uma injeção de 2 bilhões de dólares e com isso realmente facilita, né? Diferente das coisas que a gente faz aqui no Brasil, mas nem por isso nós vamos parar de trabalhar, ao contrário, estamos cada vez mais ativos no nosso trabalho. Outras vacinas, bom, tem ainda várias que utilizam VLP ou que usam a própria proteína da spike. Uma delas é a Novavax, que usa a proteína da spike com um adjuvante que a GSK tem, que é muito poderoso, e com isso eles pretendem desenvolver. Ou as partículas semelhantes ao vírus, que também são bastante imunogênicas, em que você pode colocar a informação genética, pode ser da proteína da spike, mas pode ser outras coisas também, eu vou falar para vocês o que nós estamos fazendo, e que vão induzir uma resposta como nós achamos que ela tem que ser. O término dos ensaios clínicos previstos de fase 3 aqui no Brasil, na verdade, o Brasil é uma pequena parte disso, porque a AstraZeneca já começou os estudos também nos Estados Unidos. A ideia é ter ao todo 32 mil voluntários, para ver como é que eles vão reagir. E esses estudos devem terminar aí na metade do ano que vem. Pode terminar antes? Pode. Se a vacina se mostrar extremamente segura na população
e desencadear uma resposta forte que uma eficácia tal que a gente consiga ver que claramente ela é protetora, isso quem vê isso é o DSMB, que eu já falei para vocês, eu faço parte do DSMB, que revê todas as vacinas testadas nos Estados Unidos, eu fui convidado pelo governo americano, nós somos 10 pessoas, 2 estrangeiros, 8 americanos, e nós temos acesso a esse tipo de informação. Se a gente vê que a vacina funciona muito bem, o estudo é aberto, a gente diz que quem recebeu e quem não recebeu, e pode fazer o registro da vacina. Mas eu acho que dificilmente isso vai conseguir ser feito neste ano, como querem os políticos. E aqui no Brasil, nós estamos testando essa vacina Sinovac em 9 mil voluntários, que começou agora em julho, e é também previsto o término em meados de 2001, com as mesmas ressalvas que eu fiz, né? E o que nós vamos ver? Nós vamos ver eficácia, ou seja, protege contra a doença, que percentual? 50%, 60%, 80%, 100%? É uma questão em aberto que esses estudos vão dar. E isso vai também motivar com que se faça muita discussão em termos de saúde pública, como é que vai fazer. O Brasil já está discutindo quais são as populações que devem receber primeiro essa vacina. São as pessoas mais expostas ou as que têm mais risco de fazer a doença grave? O que vocês acham? É uma questão aí. O CETAI, que é o Comitê Técnico Assessor de Imunizações do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, foi reativado agora, recentemente. Nós tivemos uma reunião em que nós dissemos as nossas ideias de como é que isso deveria ser feito. Então, aqui um landscape das vacinas, como é publicado no site da Organização Mundial de Saúde, vocês podem ir lá e ver, né? Eu disse para vocês, tem 170 vacinas em estudo, isso aqui apresentam dados de cada uma. Aqui aparece a Universidade de Oxford, que eu falei para vocês, que está em fase 3. A Sinovac, eu também falei para vocês, que está aqui no Brasil, mas tem mais 2 de vírus inativados na China. Aqui 3. Na verdade, tem mais 2 ainda que estão vindo. E depois tem as vacinas que são de RNA mensageiro. E nós temos aqui a da Moderna e temos também a da Pfizer, né? E, como eu falei para vocês, lembram a CanSino, que utiliza um vetor de adenovírus, que é o adenovírus número 5, que também isso aí faz parte de uma dessas plataformas que estavam mais ou menos funcionando e que rapidamente se transformaram em vacinas. Eu não vou entrar em detalhe de cada uma das vacinas, vocês podem olhar, então tem várias vacinas que estão em andamento, mas como eu disse para vocês, praticamente todas são baseadas na proteína da spike ou na proteína ou no vírus inativado. Nós também temos a nossa vacina, que está registrada aí. Nós fazemos parte do que se chama de plataforma Brasil de desenvolvimento de vacinas. Tem a vacina que nós estamos desenvolvendo aqui na Faculdade de Medicina da USP, no INCOR, e a outra que está sendo desenvolvida na Fiocruz da Bahia. Então, desde o início, nós sabíamos que esses grupos iriam rapidamente para esse tipo de abordagem, e nós resolvemos, então, pensar um pouquinho diferente de como é que nós queríamos fazer essa vacina. E nós partimos dos conhecimentos que nós temos, que a resposta célula T é muito importante. E você sabe que, para que exista uma resposta T, o peptídeo tem que interagir com as moléculas HLA classe 2 do indivíduo, para que ele possa ser apresentado para a célula CD4 positivo, da mesma forma que o CD8 para a classe 1. Então, nós estudamos isso por bioinformática, na verdade, nós temos uma longa trajetória estudando isso, aqui são os peptídeos de uma vacina que nós temos em teste para HIV, e fizemos a identificação desses epitopos chamados promíscuos, porque eles podem se ligar em várias moléculas de HLA em diversos patógenos. A mesma coisa nós fizemos para moléculas de CD8. Aí nós fizemos essa predição através de softwares de bioinformática, nós sintetizamos os peptídeos lá no nosso laboratório e estamos fazendo estamos já bem avançados, quase no fim, de fazer os L-spots de 220 voluntários que são convalescentes para a doença, em diferentes formas da doença, em que nós estamos, em diferentes idades, e que nós estamos selecionando qual o melhor epitopo, CD4 ou CD8, sabendo que a diversidade das moléculas DR, de HLA classe 2 e classe 1 são enormes, e nós temos que ter uma grande cobertura para que a gente seja útil para toda a população. Então, isso aí está sendo feita através de citometria, por L-spot, desculpe, mas nós estamos também vendo por citometria de fluxo
as características da célula para estudar, como eu disse para vocês, memória, células foliculares, etc., como é que se dá toda a maturação no sistema imune. E também, com o sangue desses indivíduos, nós separamos o soro, nós desenhamos um grande número de peptídeos a partir da proteína do RBD e estamos testando em microarray de peptídeos para detectar, isolar e separar uma determinada, um arranjo de peptídeos, 1 ou 2 peptídeos ou mais, que possa ser importante. Nós estamos trabalhando também com a RBD inteira para desencadear anticorpos, mas sempre com os epitopos T separados, porque nós não estamos pegando o epitopo T só da spike, como as outras pessoas, nós estamos pegando de todas as proteínas, aquelas que são mais importantes, que interagem melhor com as moléculas de classe 2, e que a gente acha, ou de classe 1, e que a gente acha que pode ser importante na formação da resposta imune. Nós já estamos com muitos resultados, eu não vou ter tempo de mostrar para vocês aqui, eu quero mostrar os conceitos para vocês. Então, nós, na formulação da vacina que nós já estamos estudando em camundongos, nós sintetizamos os peptídeos, colocamos em diferentes tipos de vetores, que são nanopartículas ou VLPs, e nós estamos fazendo imunização nasal, e eu vou voltar a isso. Nós primeiro vamos testar em camundongos B6 e depois em animais knocked-in para o gene da ECA2, porque eles podem ficar doentes, então nós podemos vacinar e fazer teste de proteção depois com o vírus vivo. Estamos analisando isso e nós vamos selecionar a melhor formulação para fazer os testes de toxicidade pré-clínica e esperamos no ano que vem começarmos os ensaios clínicos de fase 1, 2, etc. E nós vamos fazer nasal porque a gente quer induzir, quando a gente faz uma inoculação nasal, nós induzimos resposta de anticorpo com muita IgA, o que é muito importante, e altos títulos de anticorpo locais, no pulmão, né? E também nós vamos ativar células residentes T no pulmão, o que não acontece se você der por via intramuscular. Então, você pode ter uma resposta T no sangue, mas ali no pulmão você não vai ter uma resposta T tão importante. Então, por isso que nós estamos trabalhando por instilação nasal, isso em colaboração com o pessoal com o Marco Antônio Stefano, da farmácia, e todo o grupo de lá da farmácia e da química. Então, com isso, a gente quer induzir, como eu disse para vocês, anticorpos do tipo IgA. Nós tivemos essa ideia, mas também outras pessoas tiveram, e nós recentemente, ainda não foi publicado, outros grupos também fizeram uma dose intranasal de uma vacina, só que é baseada na proteína da spike e utilizando o adenovírus de chimpanzé, que não é o que nós queremos fazer. Eu disse para vocês o que nós estamos pensando em fazer. Além disso, a vacina da nasal é muito mais fácil de administrar, não tem aquele medo das crianças de terem das injeções que os adultos também têm, e normalmente são vacinas bastante termoestáveis, o que facilita bastante a distribuição no país. Então, nós já estamos terminando aqui as amostras, mas já fizemos algumas construções que nós estamos testando em camundongos por via nasal, escolhendo o melhor protótipo, nós vamos para o conceito em camundongos transgênicos, aí escalonamento, teste de seguranças, para entrar nos testes clínicos, como eu disse para vocês, temos a esperança de fazer isso no primeiro semestre do ano que vem. Então, na pesquisa e desenvolvimento de uma vacina, nós temos que identificar um antígeno, o que os outros não fizeram propriamente dito, porque só pegaram a proteína do spike, não estudaram muito, produzir esse antígeno, que a gente faz no laboratório, sintetizando os peptídeos, os testes em animais que já começamos, dando certo, nós vamos para a prova de conceito, e aí para as fases clínicas 1, que é toxicidade, 2, que é imunogenicidade e escalonamento de doses, e a fase 3, que é a fase efetivamente de eficácia. Vocês veem que os números que são previstos para cada fase são estratosféricos, 10 a 20 milhões de dólares para essa primeira fase, nós vamos ter que nos virar, se tivermos $1 milhão, vai ser ótimo. Mas isso não é problema, o importante é ter as boas ideias, ter boa ciência e acreditar naquilo que a gente está fazendo. Nós temos um grupo maravilhoso que está trabalhando com isso. Esse grupo tem muita gente, eu só coloquei aqui algumas das pessoas que estão mais diretamente aqui no nosso grupo. Eu gostaria de falar do Edécio e da Kate, que estão me ajudando muito, a Daniela na Unifesp. Dentro do ICB da USP, nós temos a Silvia, o Stefano, desculpe, o Stefano é da farmácia,
o Edson Durigon e o Paulo Zanotto, que tem grupo. E temos colaboradores internacionais, muito por troca de ideias. O Ricardo Gazinelli, que está na vacina dele, mas que a gente troca informações. O La Roy Institute com o Alex Sete, que é bam na parte de imunidade celular. O grupo da Rutgers, 2 brasileiros lá. E velhos colaboradores meus, como o Davi Klatzmann, da Universidade Pierre-Marie Curie.